A chuva cai lá fora, uma chuva que molha a terra, ajuda na plantação, ajuda no ar para que possamos respirar um ar melhor. Mas aqui dentro vai ter a chuva da graça de Deus. Nós temos um tema para essa ministração que o Senhor nos deu, que chama assim: a maravilhosa graça. Isso é para nós compartilharmos na célula, para você nunca mais esquecer dessa mensagem dessa noite para o seu coração. Graças a Deus, obrigado. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. E nós vamos estender um pouquinho mais até o capítulo 2, versículo 8 até o 14. É do lado aí, amém? Glória a Deus. O amor do Senhor pela vida de vocês, pelas nossas vidas é tremenda, ao ponto que Ele enviou Jesus para morrer por nós. O Senhor já sabia quem estaria aqui nesta noite. Ele sabe como é que você está, como eu estou. Ele sabe quais são as canções que vão ser usadas. Ele sabe de todas as coisas. E nós somos um bem muito precioso para o Senhor. Vocês que estão aqui merecem o melhor do Senhor. Vocês merecem ser tratados com dignidade, com carinho, com afeto, com amor. E eu creio que aqui no nosso ministério nós encontramos isso. Então por isso que eu estou bem tranquilo em relação à mensagem que Ele vai dar para nós nesta noite. Porque eu sei que veio dEle. E Ele vai dar uma nova direção para as nossas vidas, amém? Vamos ler junto. Capítulo 26 de Evangelho de Lucas, capítulo 1, diz assim: o nascimento de Jesus é anunciado. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio aonde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito agitada e começou a pensar que saudação seria essa. Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer, se não conheço a intimidade de homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascerá será santo, e será chamado Filho de Deus. Então, e também Isabel, tua parenta, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse:
aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Versículo 8 do capítulo 2 do mesmo Lucas. Os anjos e os pastores. Naquela mesma região havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho. E o anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Mauá, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Este será o sinal para vós: achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre homens a quem Ele ama. Amém? Glória a Deus. Eu queria que mais alguns minutinhos em cima dessa leitura, eu queria fazer um momento de adoração com os irmãos. Eu gostaria que você ficasse de pé novamente, fechasse seus olhos. Vamos adorar para que Deus prepare o nosso espírito para essa mensagem. Ele abriu mão de tua glória, sangrou a lei por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, paz, pus o anel em meu dedo e me tirou medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pus o anel em meu dedo e me tirou medo. Novas sandálias e disse: me despedi dos meus pais, e queimei nas carroças afundei meus barcos no mar. Ele abriu mão, ele abriu mão de tua glória, sangrou inteiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, casa de pão. Pus o anel em meu dedo e me tirou medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pus o anel em meu dedo e me tirou medo. Novas sandálias e disse:
onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? E se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? E se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? E se eu não tenho só tenho você, palavras de vida. Sou totalmente fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se
você deu palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tem você, meu. Palavras de vida eterna. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, vamos se assentar. Obrigado, irmãos. Até daqui a pouco. Amém, irmãos? Tem alguém que estava de manhã e está aqui de novo hoje, que veio pela manhã? Isso é bom. Isso é um bom sinal. Se você voltou, é porque é suportável, né? Então, se não tivesse agradado, não teria condições de ouvir tudo de novo, amém? Irmãos, no momento que a gente leu a palavra de Deus, o poder de Deus já está liberado nesse ambiente, amém? Porque não tem poder em homem algum, o poder está na palavra. Então espiritualmente já está acontecendo grandes coisas no nosso meio. Eu gostaria que os irmãos ficassem atentos, porque como eu disse de manhã, até o final vai dar tudo certo. Amém? Nós lemos uma passagem aonde nós estávamos vendo ali o início do cumprimento de uma promessa de Deus, que viria um Salvador, um Libertador, aonde seria se cumprir sobre a vida de uma mulher chamada Maria, da linhagem de Davi. Mas para a gente entronizar naquilo que a gente leu e fazer uma analogia entre coisas que a gente vive e outro lado espiritual, nós precisamos dar uma recapitulada rapidamente aonde originou tudo isso. Para isso nós temos que voltar lá em Gênesis. Os irmãos não precisam abrir, só acompanhem comigo, vão me ajudando aí, intercedendo, para que o Senhor se faça entender que esse é o objetivo de nós estarmos ministrando. O Senhor se faça entender. Os irmãos sabem que Deus criou todas as coisas, e depois de ter preparado o melhor ambiente possível, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E Ele amou tanto essa criação que Ele criou também, através do homem, a mulher, a companheira. Foi o primeiro casamento da face da terra, Adão e Eva. E esse casamento estava perfeito, não tinha tristeza, não tinha dor, não tinha boleto bancário, não tinha IPTU, não tinha nada, era tudo de graça, era tudo deles, e estava tudo indo muito bem. Só que tem um detalhe: existia uma rebeldia no céu que tinha sido lançada de lá para baixo e trazido com eles um terço, que é o diabo, Satanás, que estava já na terra. E num descuido do homem responsável por esse casamento, que era Adão, o diabo astutamente pegou uma brecha, que eu creio naquele tempo os animais eram todos dóceis, não tinha problema de você ficar perto de um leão, de um tigre, de uma cobra, não acontecia nada, porque a maldade no jardim do Éden estava perfeita. O Satanás encontrou uma brecha, diz a palavra, e entrou usando uma serpente. E a palavra nos ensina que ele começou um diálogo com Eva. Mas nós cremos que esse diálogo não foi só de um dia. Isso com certeza foi dia após dia, até o momento que ele conseguiu convencer ela que aquilo que Deus tinha estabelecido não era totalmente a verdade. Então daí eu quero já deixar um alerta para nós. Quando a gente estiver bem estabilizado, não podemos deixar de vigiar.
porque existem brechas que aparentemente são pequenas, mas o mal, ele vem astutamente. Então é um alerta para nós desde aqui desse momento. E nesse momento o Satanás conseguiu enganar Eva e ela comeu um fruto proibido. Biblicamente eu não sei se era maçã, a gente costuma falar que era uma maçã, mas enfim, era um fruto agradável. Ela comeu e despertou seus olhos para aquilo que era a realidade que ela não conhecia. E ela chegou em Adão e convenceu ele também. E Adão deixou aquilo que ele tinha aprendido de Deus e também caiu. Aí o pecado desandou de uma vez na face da terra. O que eu quero dizer com isso? Que a partir desse momento houve legalidade na terra para que o pecado superabundasse. Aquela vida confortável, estabelecida por Deus, tinha acabado. E essa violência chegou num patamar tão grande, que na própria família, a primeira família da face da terra, Adão e Eva, que teve 2 filhos, Caim e Abel, houve o primeiro assassinato, aonde Caim matou o próprio irmão por inveja também. Aí vocês analisem o patamar que começou lá do começo e vem se estendendo até os nossos dias de hoje. Então, através dessa maldade, dessa legalidade que deu a Satanás, Deus, pela sua infinita graça, como é o tema da mensagem, maravilhosa graça, construiu, pela sua graça e misericórdia, uma maneira novamente de resgatar o contato do homem com Ele. Como? Através de um libertador, de um salvador. Então, esta promessa, eu quero que os irmãos aliem bem, que vai fazer parte do contexto para que isso faça se entender. Então, essa promessa começou lá no início, e essa promessa está, eu só vou ler para os irmãos, em Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15, diz assim, o Deus falando com a serpente: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, este ferirá a cabeça, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aonde está a promessa aqui? Aqui nós temos aqui, com certeza, irmãos que estão há algum tempo já no ministério, que caminham com Deus. Se você possivelmente seja um iniciante, está começando agora, nós estamos aqui para auxiliar você. Mas nós sabemos que quem feriu a cabeça da serpente, eu queria que os irmãos compartilhassem comigo, se expressassem, interagissem. Quem é biblicamente que pisou na cabeça da serpente? Amém? Jesus. Então, Deus lançou uma profecia que ia enviar um libertador, um salvador para resgatar tudo novamente. Amém? E nesse período para cá, nós vamos falar rapidamente de alguns personagens que fizeram parte desse plano de Deus, para que faça parte desse contexto, em cima dessa promessa de Deus, para que essa promessa pudesse se cumprir. Ele precisou usar alguns homens e mulheres para poder chegar até nós. E biblicamente falando, Ele conta comigo e com você também, para que essa promessa continue se estendendo até a sua volta. Amém? Glória a Deus. Vamos falar de quem? Vamos dar alguns exemplos. Como eu disse, o pecado superabundou, assassinato, e aí foi caminhando e o negócio foi se multiplicando na maldade. Ao ponto que eu começo a querer imaginar o nível de maldade que chegou na face da terra, para que o coração de Deus ficasse tão entristecido, que Ele resolveu acabar com tudo. Presta atenção na maravilhosa graça. Mas isso passou pelo coração de Deus, que a maldade estava aborrecendo o seu coração. Mas diz as Escrituras Sagradas, que Deus, olhando lá do céu,
achou graça numa família, precisamente num homem chamado Noé. E através dessa graça desse homem, Deus conseguiu uma maneira para que essa promessa continuasse estendida. E achando graça nesse homem, Deus falou com ele, e através da vida dele, da sua família, ia começar tudo novamente. Amém? Está dando para entender, irmãos? É muito importante esse entendimento. E eu quero que os irmãos analisem o seguinte. Nós lemos um texto onde Deus viu graça numa mulher chamada Maria. Deus viu graça lá no começo num homem chamado Noé, que pregou uma mensagem de destruição, aonde as pessoas precisavam se salvar. Mas como não havia nenhuma existência na face da terra sobre aquilo que ele falava que ia acontecer, ninguém acreditou, a não ser a esposa, os filhos e a nora. Então nós aprendemos aqui também um anelo, rapidamente falando, que esse homem Noé era um excelente, naquele momento, um excelente esposo, um excelente pai de família exemplar. Por isso Deus achou graça nele, porque ele conseguiu ficar, biblicamente falando, talvez 100 anos, 150 anos, construindo uma arca, e as únicas pessoas que ajudaram ele foram a sua própria família. Quer dizer que ele era um homem que conduzia a sua família com autoridade e graça de Deus. Amém? Concorda? Então até aí tudo bem. Mas aí vocês sabem da história, salvou a família de Noé, ouve o que Deus falou que ia acontecer, ficou 40 dias chovendo, inundou tudo se acabou. E a terra começou a ser levantada novamente com seres humanos, através da família de Noé. Glória a Deus. Então esse foi o instrumento de Deus para que a promessa dele se cumprisse. Vamos dar aqui um exemplo também de Abraão, que era Abrão, e se tornou Abraão por quê? Para que a promessa do Senhor se cumprisse, ele enxergou lá do céu graça num homem chamado Abrão. E ele, vendo essa graça nesse homem, ele precisou estabelecer um contato com ele e lançou uma palavra para esse homem. Está nas Escrituras Sagradas, os irmãos conhecem essa história, amém? Que diz assim, que ele falou com Abraão na linguagem de hoje, agora: Abrão, você está no lugar errado, esse é o lugar para você, a minha promessa não vai conseguir se cumprir aqui, eu preciso que você saia e vá para onde eu vou te falar, só que você tem que ir, eu ainda não predeterminei para você aonde você tem que ir. Nós sabemos que Abrão recebeu essa palavra e obedeceu. Obediência também é muito importante. E nós sabemos que ele saiu e foi, para que a promessa do Senhor se cumprisse. E nós podemos falar também de outro personagem importante na história, tipificando um libertador, um salvador, Moisés, que foi capacitado pelo Senhor durante muitos anos. E nós sabemos que Deus usou a vida de Moisés para resgatar um povo escravo do Egito há mais de 400 anos. E Deus, simbolizando em Moisés a figura de Jesus Cristo, um salvador, um libertador, libertou um povo cativo de um lugar para o outro, para ir para uma terra agradável. Amém? Mas vamos falar de uma personagem interessante para que os irmãos também possam captar essa mensagem. No decorrer das Escrituras Sagradas, houve um momento que Deus usou uma mulher chamada Raabe. Os irmãos que conhecem essa história, se não conhecem, vão ler para que vocês possam aprender e fazer jus a essa ministração. Raabe era uma prostituta que morava nos muros de Jericó com a sua família. E Deus tinha dado aquele território ao povo de Israel. E para entrar lá, Raabe foi usada por Deus, uma prostituta, foi usada por Deus para dar legalidade para que a promessa se cumprisse. Ela abriu e hospedou 2 enviados
da parte do povo de Israel, 2 enviados de Deus, para que ficasse na cidade. E através dessa atitude, nós cremos pelas Escrituras, pela leitura das Escrituras, que ela se converteu a Deus. Então, o que eu quero deixar de exemplo para os irmãos: Deus usa todos os tipos de pessoas. Deus ama todos os tipos de pessoas. Deus ama o traficante, Deus ama o ladrão, Deus ama o mentiroso, Deus ama as prostitutas, Deus ama de todas as maneiras. No momento que a gente se converte a Ele, a gente começa a ser transformado na sua imagem e semelhança, amém? É bom frisar isso, irmãos, porque uma mulher que era prostituta, nós vamos chegar agora onde nós lemos, foi usada de uma maneira tão tremenda, que por causa dessa atitude, dessa mulher, veio a linhagem de Davi, e nós chegamos na linhagem de Jesus Cristo. Tremendo, né, irmãos? Eu quero que os irmãos captem no seu espírito tudo que está sendo dito aqui, porque eu creio que nós, um espírito cheio, fazendo-se entender, nós temos tudo para comer do melhor dessa terra, irmãos, amém? Agora vamos entrar no ponto que eu quero chegar com os irmãos aqui na ministração. Esse povo, o povo de Israel, os hebreus, era um povo muito sofrido, um povo que vivia escravizado da maioria das vezes, um povo, mas por quê? É um detalhe interessante. Muitas das situações do povo hebreu que eles passavam, que não era bom, não era interessante, era sofrimento, era angústia. Muito desses sofrimentos e angústia era pela desobediência. Eles andavam com Deus um determinado tempo, Deus operava na vida deles, eles viravam as costas para Deus e caíam nos inimigos. Então eles viviam uma vida alternada entre bem e mal. Mas eu quero frisar para os irmãos, esse povo, eles eram escravizados no sentido politicamente falando. Eles não tinham nenhuma autoridade, eles não tinham nenhum vínculo na política, eles só obedeciam. Socialmente falando, eles não tinham direito nenhum. Religiosamente falando, pior ainda. Eles viviam sobre uma religião legalista, aonde existia apenas uma elite que ministrava e eles obedeciam. Não existia misericórdia, não existia graça, era só condenação. Os leprosos, os mancos, os cegos eram rejeitados pela sociedade. Vocês sabem disso, porque Jesus veio quebrar todos esses paradigmas. Então, era um cativeiro. E você imagine, você, emocionalmente, precisando de uma palavra amiga, precisando se assegurar numa religião de Deus, vindo buscar uma palavra, uma mensagem de otimismo, uma mensagem de vida, e você encontrar como eles encontravam, condenação, não tinha um refrigério, não tinha misericórdia, não tinha graça, era terrível. Concorda comigo? Está captando a mensagem, irmão? Estou fazendo entender? Glória a Deus. Vamos lá, até o final vai dar tudo certo. E o que acontece? Com todo esse sofrimento, nós chegamos à conclusão do seguinte, irmãos: com tudo isso, desde o seu nascimento, essa linhagem dos hebreus, o povo de Deus, eles já nasciam com essa promessa que Deus tinha dado aos seus antepassados, que se levantaria um Salvador, um libertador no meio deles. Por mais que eles estivessem escravizados, eles tinham isso no coração, eles tinham isso. Mas eu cheguei à conclusão, estudando as Escrituras, e eu creio que os irmãos têm conhecimento também, eu cheguei à conclusão que eles tinham sim essa promessa, eles tinham dentro deles essa promessa, desde o seu nascimento, como eu falei. Mas o que eles esperavam de um libertador para eles? Era que no meio deles se levantaria um libertador, um guerreiro muito forte, muito poderoso, um capitão de exército talvez, mas que aconteceria o quê? Livrasse eles da escravidão, politicamente falando, socialmente falando, religiosamente falando, um libertador bom e amigo deles, mas somente aqui na terra.
Eles não tinham essa noção que Deus estava falando, tinha dado uma promessa de um libertador, um salvador, para viver uma vida estável aqui na terra, mas também uma vida eterna no céu. Amém? Glória a Deus. É por isso que nós estamos aqui também, irmãos, porque nós temos essa promessa de viver uma vida boa aqui na terra, mas viver na eternidade com Cristo Jesus. Foi por isso que Ele veio, amém? Segura aí que agora que vai começar, irmãos. Nós lemos nesse versículo aqui, nesse livro de Lucas, que um anjo chegou a Maria, porque Deus, através da sua maravilhosa graça, achou graça nela. Imagine a cena, irmãos, assim, vamos dar uma resumida. Uma mulher santificada, santa, um anjo chegou diante dela e, pelo que a gente entende aqui, ela estava convicta, sabendo que era um anjo de Deus. O anjo falou assim para ela: Maria, você vai ficar grávida. Mas não é de homem nenhum, é do Espírito Santo. O Espírito Santo ia ter um relacionamento íntimo com ela. E aí, como nós sabemos, gerou dentro dela o Filho de Deus, Jesus Cristo. Não é tremendo isso, irmãos? Sem contato nenhum com o homem, mas diante desse diálogo, que demorou, eu penso que alguns minutos, não foi assim coisa de estralo de dedo, o anjo começou a conversar, mas teve um momento que ela precisou decidir. Tem um momento que eu, você, nós temos que decidir as promessas de Deus na nossa vida. É uma senha espiritual, eu vou chamar hoje. Quando ela disse lá no final: cumpra-se em mim, Senhor, a tua palavra. Quando ela falou essa senha, vocês leram comigo, o anjo cumpriu a sua missão e foi embora. O Espírito Santo fez o que ele tinha que fazer, amém? Mas eu quero levar para o lado do sentido agora. Mulher, gravidez. Agora começa a ministração. No final vai dar tudo certo. O pastor estava de manhã, deu certo de manhã, passou o final. Porque eu quero que os irmãos fiquem bem atentos, irmão, porque são coisas espirituais e às vezes parece que não tem sentido, mas a gente vai encaixando uma coisa na outra e nós vamos sair daqui cheios, amém? Irmãos, pensa. Eu não sei se vocês pararam para pensar. Eu comecei a passar, quando o Senhor me ministrou isso no meu espírito, essa mensagem, ao qual eu já falei de manhã, que o meu notebook aqui, que Deus me deu, ele foi revelando para mim. Irmãos, eu estou falando isso para me gabar não, pode acontecer com qualquer um de nós, mas foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu estava completamente desesperado para receber uma mensagem do Senhor. Tamanha era o temor de vir ministrar. Quando a gente está na célula, quando a gente está entre os irmãos, é uma coisa. Mas quando você sobe num lugar como esse, para ministrar para vidas que estão entrando aqui, precisando de uma mensagem de vida, você não pode levar na brincadeira. E eu estava totalmente perdido, por mais que eu leio, por mais que eu busque a Deus. Eu cheguei sem nenhuma direção. E Deus, pela infinita e maravilhosa graça, começou a mexer em algumas situações, e eu recebi no meu espírito uma direção. Não tinha lido essa passagem, ele me levou a essa passagem e me deu a ministração. Eu passei 2 dias, e no terceiro dia, por coincidência, terceiro dia, eu estava com a caneta e ele começou a ministrar, e o único jeito de eu não perder a mensagem era começar a escrever. E eu escrevi da minha maneira, escrevi aqui uns garranchos, que às vezes eu também fiquei meio perdido. E o que ele me fez fazer? Eu peguei e virei umas folhas para frente, e passei a limpo novamente tudo à mão. E não quis digitar, não quis fazer nada. Falei, vai do jeito que ele me deu. Porque eu sei, é daqui que vai sair a vida que ele quer ministrar para a igreja. E quando vocês estão ouvindo, eu também estou ouvindo, e eu estou recebendo. Eu estava de manhã aqui, recebi muito. A minha esposa, minha família recebeu, e nós vamos receber novamente, amém? Irmão, pensa numa graça tremenda. Você pensar que Deus deu uma graça para as mulheres, tem que dar os parabéns para as mulheres. Pensa numa dádiva de Deus,
uma maravilhosa graça. Você gerar dentro de você uma vida. Quem que é que explica um milagre desse? Gerar osso, gerar órgãos dentro de você e essa vida sair para fora e ter uma vida. Concorda comigo que é uma bênção muito grande, mulheres? E nós temos aqui hoje, olhando assim, nós temos aqui mães que já tiveram vários filhos. Temos aqui mães que vão ter filhos, estão gestantes. Temos aqui algumas que vão ser gestantes. Amém? Glória a Deus. Mas o que eu quero levar sobre isso daqui? Que nós temos algumas coisas interessantes na gravidez. Quando uma mulher, ela fica gestante, no período de gestação, acontece alguns desejos, né? Não sei se aconteceu, acontece com vocês, eu quero que vocês me ajudem, principalmente as mulheres, as mães. Mas antes um detalhe importante. Quando eu falei que a palavra, quando ela é lida, ela é lançada no mundo espiritual, já quebrando as cadeias, eu estou falando de mães, né? Pode ser que aqui dentro desse salão tenha mulheres que não conseguiu ser mãe ainda. Ela já é casada, serva de Deus. Mas eu quero falar uma coisa para você, da parte do Senhor. Quando nós lemos lá que o anjo de Deus falou para Maria, a tua parenta, que nós sabemos que é Isabel, olha a condição dela, idosa e estéril, já estava de 6 meses quando o anjo foi falar para Maria. Então, e lá na frente falou assim, que para Deus não é impossível. Então segura essa mensagem para você aí. As outras que têm o desejo de ser mãe, mas ainda não tem um relacionamento saudável, um vínculo diante de Deus com um parceiro, com um homem. Queria aproveitar esse momento para dizer para você, você que é solteira, que você se alinhe na direção de Deus, nas instruções das pessoas maduras, para que você não caia numa cilada. Porque eu aprendi numa ministração que eu vi que é verdade, infelizmente falando. A qualidade de homem na face da terra está em extinção. Homem segundo o coração de Deus está em extinção na terra. Nós temos muitos machões, autoritários. E nós também temos, infelizmente falando, é uma vergonha para nós. Infelizmente falando, nós temos muitos também aproveitadores, que querem apenas um relacionamento com você, mulher. Você que ainda não é casada, é solteira, está se preparando para ter um relacionamento saudável. Cuidado com os aproveitadores. Eles vão pegar você, vão ter intimidade com você, vão usar a mesma que o Satanás usou na serpente. Vão usar você, e na primeira dificuldade, vão largar você, e vão trocar por outra nova novamente. Por que eu estou falando isso? Porque Deus colocou no meu espírito um alerta. Nós temos no nosso ministério um padrão, no nosso caso, que é o padrão corte. Você que é solteira, não tem um relacionamento ainda. Nos padrões de hoje é um negócio muito careta, muito antiquado. Mas eu prefiro falar para vocês, ficar nesse padrão e ter um casamento com um homem digno, companheiro, que vai estar com você como ele promete no casamento, na alegria, na tristeza, na saúde, na dor, e que ande com você todos os momentos da vida, do que você cair no engano por uma cilada sentimental. Amém? Então fica o alerta, você que não é mãe, é lançada a palavra na sua vida. Se você é, por algum motivo genético, Deus já, através dessa mensagem, está abrindo as portas para você. É só você falar o que Maria falou, a senha. Cumpra-se em mim a tua palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Mas, falando em gestação, em gravidez, o que uma mulher precisa fazer para que a sua gestação, a sua gravidez, ocorra de uma maneira saudável e venha um nascimento saudável, alegre, feliz, amém? Eu queria que vocês compartilhassem comigo o que uma mulher precisa fazer para ter uma gestação sadia. Fala bem alto. Como? Não. Vamos lá. Quando você, a mulher serva de Deus,
A mulher teve um relacionamento com seu esposo, ela ficou grávida, recebeu essa notícia, esse milagre de Deus. Como é que você cuida dessa gestação? Você cuida por conta em casa? Como é que tem que fazer? Como? Médico, mas qual é o nome que se faz? É pré-natal? É isso que fala? Pré-natal? Para que existe o pré-natal? Para que essa gestação ela tenha uma orientação, amém? E esse pré-natal, ele pode ser um médico, pode ser uma médica, especializados, maduros, conscientes daquilo que eles estão ensinando, amém? Vai pegando aí, que vai ter que encaixar uma coisa na outra, amém? Vocês concordam comigo? Vocês têm que ficar mais alegre, irmão. Quando eu perguntar, fica com medo não é pegadinha não. Falar assim, pré-natal, é pré-natal que tem que fazer, porque se você ficar em casa, não for no médico fazer por sua conta, sabe lá, você acha que essa gestação vai até o final? Lá em tempos antigos, acontecia o parto lá, mas tinha um processo também. Hoje nós estamos em outros tempos. Deus é um Deus de épocas. Nós estamos numa época onde nós temos tempo pré-natal, amém? Glória a Deus. Então você tem o seu médico, você tem sua médica, e você vai receber instruções para que essa gestação venha saudável, com as vitaminas acessíveis, com a direção certa que você tem que tomar, amém? E a maioria tem seus médicos preferidos, suas médicas preferidas, mas tem o seu pré-natal, correto? Para quê? Para que sua criança, seu menininho, sua menininha venha com muita saúde, muita paz, completamente, e você tenha a saúde plena para cuidar dele, amém? Então existe o pré-natal para isso. Glória a Deus. Vai se encaixar, irmão, fica calma aí, no final tudo dá certo. Mas para isso, irmãos, você faz o pré-natal, concorda comigo? Aí como você tem um marido, companheiro, servo de Deus, que é o companheiro de todas as horas, ele está gestante junto com você. Ele não só foi o seu companheiro na hora da intimidade, na hora que você está precisando ir no médico, cuidar das coisas, ele está grávido junto com você, amém? Amém, homens? Creio que deve ter homem de Deus aí, amém? Eu creio que aqui não tem machão e aproveitador, em nome de Jesus não tem. Nós temos que estar alinhados com a direção de Deus, amém? Glória a Deus. Então, mas existe uma decisão. Quando você faz o seu pré-natal, mulher, o homem também está junto, está gestante, está junto. Você ouve as instruções, você tem que fazer o quê? Praticar, correto? Porque se você for fazer um pré-natal só para ir lá, falou, acho que isso não é certo não, vou tomar isso por conta, vou fazer isso. Então você tomou uma decisão, correta? Você corre o risco de perder a criança. Glória a Deus. Vamos lá. Agora nós vamos falar da minha, da sua, da nossa gestação. Fica calmo, fica tranquilo, que Deus vai ministrar no seu espírito. Por que eu estou falando isso? A nossa gestação. Quem foi que teve um relacionamento com Maria para que ela pudesse ficar grávida? Eu quero que os irmãos compartilhem comigo. Quem? Fala mais alto aí de fundo também. Tem alguém aqui que não aceitou Jesus, assim, diga assim, não se converteu ainda? Acho que todos são convertidos aqui. Acabei de fazer uma pergunta. Quem teve relacionamento com Maria? Espírito Santo. Quando nós aceitamos o chamado de Jesus Cristo, tivemos a revelação que Ele é o Senhor e Salvador, nós aceitamos Ele, quem que vem morar dentro de nós? Fala alto, irmãos. Espera aí, mas o Espírito Santo de Maria e o Espírito Santo que eu estou falando agora é o mesmo ou tem outro? É o mesmo? Então nós estamos gestantes, irmão. No momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, diz a palavra do Senhor que vocês estão falando, que o Espírito Santo vem morar dentro de nós para quê? Irmãos, agora que vem. Nós recebemos dentro de nós o mesmo Espírito que Maria recebeu, nós recebemos. Para quê?
para gerar uma vida dentro de nós, para que seja gerada a vida de Jesus dentro de nós, para que nós possamos gerar vida em nós, para gerar outras vidas. Está entendendo, irmãos? Por isso que nós estamos gestantes também, nós estamos grávidos. O Espírito Santo mora dentro de nós. Ele está gerando uma vida aqui que é Jesus. E Ele veio fazer o quê? Gerar uma vida de Jesus em nós, para que nós possamos gerar, através de nós, sendo Jesus, gerar outras vidas. Concorda? Então nós estamos gestantes, irmãos. Pode ter aceitado hoje, pode ter aceitado daqui há 20 anos, 30 anos atrás. Só que a plenitude completa é só na eternidade. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sendo moldados. Nós estamos sendo moldados para que nós possamos se aperfeiçoar a cada dia. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero chegar no outro patamar também, irmão. Para que nós possamos ter uma gestação sadia, espiritualmente falando, nós precisamos. O temor é tão grande que eu não consigo tomar água, irmãos. Mas amém, é bom isso aí. Nós precisamos de um pré-natal espiritual. O que significa um pré-natal espiritual? Se você, mulher, você faz um pré-natal para que o seu filho, a sua filha, nasça com perfeitas condições. Mas talvez você pode pensar assim rapidamente. Talvez o seu filho ou sua filha, na sua visão, nasceu com algum probleminha assim que... Não fique triste não. Deus sabe de todas as coisas. O seu filho não poderia nascer na minha esposa, porque Ele deu a melhor mãe para cada filho. Então Ele sabia que talvez o seu filho, eu não saberia criar ele junto com a minha esposa. Por isso Ele escolheu você para ser mãe do seu filho. Escolheu a minha esposa para ser mãe dos nossos filhos. É um detalhe importante a ser frisado. Mas por quê? Assim como nós vamos no médico para ter uma orientação, para que nós possamos ter uma gestação abençoada, nós precisamos de um pré-natal. Nós precisamos de quê? De orientação, para que nós possamos ter um caminhar, uma gestação espiritual sadia. E em vez de médicos, no mundo espiritual falando, no ministério espiritualmente falando, nós precisamos do quê? De pessoas maduras. Pessoas que, através dos seus frutos, que Deus simboliza que a árvore boa dá bons frutos. Nós cremos que Deus levanta nos ministérios pessoas que são líderes em potencial, que demonstraram na sua árvore espiritual frutos que condiz com a sua condição de líder. Amém? Concorda com isso? Glória a Deus. Aí o que acontece? Nós estamos gestantes, nós precisamos de orientação. O que acontece muito, não estou falando só nós, no geral, quantas pessoas vivendo mal, pessoas que servem a Deus, tiveram revelação de Deus, estão até na igreja, mas não rompem na sua vida em vários sentidos. Por quê? Porque elas estão rejeitando os especialistas escolhidos por Deus, aqueles que estiveram, muitos deles estiveram gestações espirituais ruins na sua vida, mas foram encaminhados a pessoas maduras, aprenderam de Deus, levaram a sua gestação agora com frutos dignos de Deus, e agora são levantados pastores, discipuladores e líderes. Eu não estou falando que membros e anfitriões e por aí não são pessoas maduras, mas a nível que nós cremos que Deus sabe todas as coisas, Ele levantou determinadas pessoas para uma função, e nós cremos que diante de Deus, Ele levantou por espontaneidade dEle, porque Ele achou graça
e Deus usa uma pessoa para que outra seja levantada. Amém? Glória a Deus. Então, por que muitos estão nesse patamar que eu falei para vocês? Porque não seguem um pré-natal espiritual de qualidade. Não ouvem a voz. Como a gestante tem que ouvir a orientação médica e cumprir aquilo que ouviu, nós que estamos gestantes, recebemos a orientação das pessoas maduras, temos que ouvir e praticar. Se eu ouvir o que é melhor para a minha gestação, para me gerir aqui, fazer uma gestação de Jesus dentro de mim, para que Ele possa crescer dentro de mim, eu preciso de uma orientação e seguir um caminho. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero chegar nos irmãos num ponto interessante. Numa gestação, chega um período da gestação, agora voltando para as mulheres, que você vai fazer um ultrassom. Amém? E aqui, vocês lembram daquele ultrassom que você fez, que você escutou pela primeira vez, as batidas do coração do seu filho ou da sua filha? Não é emocionante, irmãos? Parece que vai quebrar a máquina, tão forte que não é verdade? É uma alegria, irmãos? Compartilha comigo, é alegre ou não é? Ainda mais se você é um homem que é companheiro da sua esposa, você está junto. Eu creio que é uma alegria muito grande, irmãos. Então existe um ultrassom para que nós possamos ouvir se o coração da criança está batendo, ela está com vida. Glória a Deus. Mas tem um período também da gestação que começa algumas mexidas. As mulheres aqui sabem aí, eu não entendo muito de mexida. Eu só entendo porque minha esposa teve 3, então eu tenho uma certa... Eu sei que no momento da gestação, a criança, graças a Deus por isso, está viva e começa a mexer. Mexe de um lado, eu creio que é uma alegria para a família, amém? Porque é um sinal que está vivo, correto? Então mexe daqui. Olha que Deus mexeu aqui, ó, a perninha dele, toca aqui, acho que a perna está mexendo. Aí passa mais um tempo, a mexida vai para o outro lado. Eu falo, pô, graças a Deus, é uma alegria muito grande, irmão. Por quê? Porque aquela vida que está sendo gerada lá dentro está viva, está mexendo. Então isso é uma demonstração que existe uma vida lá saudável e você fazendo o pré-natal. Amém? Irmãos, o ultrassom espiritual daqueles que são gestantes espirituais, como que a gente conhece se o coração está batendo? Deus me deu essa revelação também. Creio que é revelação. Fiquei pensando nesse negócio de ultrassom espiritual. É pelos frutos. Você conhece quando o coração de um gestante espiritual está batendo Jesus e quando não está. É pelos frutos. Porque nós estamos vendo na imensidão da igreja na terra pessoas que estão batendo dentro delas, os gestantes espirituais. Sabe o que está batendo dentro delas quando a gente faz uma análise do ultrassom? O ultrassom é pelos especialistas que eu falei, pelas pessoas maduras, pastores, discipuladores, líderes amadurecidos, treinados, capacitados por Deus, que vão se renovando dia após dia, até a volta do Senhor Jesus. Eles conhecem se Jesus está batendo dentro do irmão. Porque nós enxergamos que muitos, infelizmente falando, o que você ouve dentro deles é razão, 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 razão. Bate muito forte é a razão. Nós não conseguimos ouvir os batimentos do coração de Jesus. E as mexidas? O que significa essas mexidas na gestação espiritual? Nós sentimos quando uma vida está mexendo no gestante espiritual. É quando o coração está batendo. Nós vemos os frutos. E a mexida significa o quê? Eu acabei de falar que as mexidas significa que essa criança está mexendo, está com vida. Amém? O gestante espiritual, eu faço a pergunta para você e para mim. Quanto tempo faz que talvez você não está sentindo uma mexida dentro de você profissional? Jesus está sendo gerado dentro de mim e de você para trazer vida e vida com abundância. Aí nós vamos para o outro lado. O outro lado, talvez para você ou para mim, a vida profissional está mexendo, está fluindo, está tendo vida. Mas a vida emocional não tem mais mexida nenhuma, estagnou.
Porque emocionalmente você está doente. Você não está seguindo o pré-natal espiritual adequadamente. Muitos, talvez, o casamento não tem nenhuma mexida espiritualmente falando. O casamento um dia está bom, 2 semanas está ruim. Você está caminhando, você é um gestante espiritual, mas não existe vida dentro do seu casamento. Por quê? Porque com certeza existe uma vitamina, existe uma direção de Deus, que talvez você está deixando de lado essa orientação e está seguindo a sua orientação, amém? Está dando para captar, irmãos? Vamos lá. Eu queria agora, irmãos, que você continuasse pensando aí. Eu queria que os irmãos estivessem aqui já. É um momento importante também. Os irmãos, até esse momento agora, conseguiu encaixar essa mensagem aí no seu espírito? Amém? Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Pode existir aqui no nosso meio irmãos que faz tempo que o coração de Jesus não bate muito forte em você. Sabe o que está batendo muito forte? A razão. Nós conseguimos ouvir a razão pelos frutos. Não existe o coração de Cristo batendo forte, 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 forte. Talvez você não está vendo nenhuma mexida. Nós olhamos o irmão, nós olhamos o próximo, a gestação do próximo. Nós vemos os irmãos contando o casamento abençoado, a vida profissional abençoada, o ministério rompendo. E nós olhamos a gestação do próximo, e nós olhamos a nossa, e parece que só os outros vão para frente e nós estamos estagnados. Mas isso é sinal que nós não estamos seguindo um pré-natal adequado, amém? Essa é uma observação. Por outro lado, nós podemos ter no nosso meio também pessoas que já têm cargo na igreja, já têm posição de liderança, captou, segurou essa mensagem, falou, mas então eu já estou no top. Tudo isso que foi falado está adequado, mas eu quero falar uma coisa para você. A maravilhosa graça de Deus fala assim, que Deus é um Deus de coisas novas. A misericórdia dele se renova todas as manhãs, amém? O que significa isso? Significa que nenhum de nós pode estar top de linha, que não precisa de algo novo na nossa vida. Muitas mexidas que Deus dá na gestação, às vezes ela dói, para que nós possamos acordar, e talvez algumas mexidas na sua vida está doendo, para você acordar e começar a fazer um pré-natal espiritual de qualidade, para que você tenha uma vida e vida em abundância, amém? Feche seus olhos agora, não precisa abaixar a cabeça, fica numa maneira confortável para você. Eu queria só que você ouvisse essa observação aqui. Nós saímos de casa nessa noite para buscar algo de Deus, porque Deus é um Deus que ama, que quer o melhor, e Ele sabia quem estaria aqui. Então nós temos que crer no nosso espírito que essa mensagem, nem que fosse para uma pessoa aqui dentro só, ela veio para esse propósito. Mas eu creio que essa mensagem não é minha, é do Senhor, é para todos nós aqui. Nós somos gestantes, nós temos que gerar Jesus em nós, nós temos que gerar outro Jesus em outras pessoas.
Você está ouvindo aí? Nós estamos num consultório médico. O doutor Jesus, ele vem aqui nesta noite para fazer um atendimento pessoal a cada um de nós. Ele é o médico dos médicos. Ele é tão poderoso que ele consegue atender você e eu ao mesmo tempo. Não precisa fila. Então eu quero que você imagine que nós estamos num consultório e aqui na frente é a sala de atendimento do Dr. Jesus. E se você quer gerar Jesus em você, manter uma gestação sadia e gerar Jesus em outras pessoas, e você crê que o Dr. Jesus está aqui, existe apenas uma senha para que você que está ouvindo aí, seja na mesa de som, seja no diaconato, como eu disse, todos que estão no salão, todos que estão aqui pregando, ministrando, os que estão tocando, estão no mesmo patamar. Existe uma senha espiritual que diz assim: cumpra-se em mim a tua palavra, Senhor. Então você pode falar essa palavra, se estiver no seu espírito, sair do seu lugar, sair da sala de espera e vir para o consultório aqui na frente, em nome de Jesus.